Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se tudo ocorrer bem, o jogo do Naruto vai ser a minha 21ª platina. Eu sou o Kuro, e se eu pintar ou desenhar um troféu no meu cabelo, pode ser que meu cabelo tá platinado? Eu sou o Léo, e o amor nasce da curiosidade e perdura pelo hábito. Eu sou o Roxas, e eu não entendi a frase do Léo, mas ele ainda vai platinar o cabelo também. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool em gel, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre platinas. Nós vamos comentar sobre esse hábito dos gamers de fazer todas as conquistas propostas pelos jogos. Ai, eu pensei que você ia falar que era o hábito dos gamers de pintar o cabelo. Pode ser também, hein? Diferente. Mas antes, vamos ler aqui, porque a gente tem uma mensagem de uma ouvinte nossa, a Patrícia Baltazar. Ela mandou lá no Instagram. Oi pessoal, queria fazer uma sugestão de tópicos para vocês. Qual seria a melhor supermãe e a pior supermãe na opinião de cada um? Conheci o podcast há pouco tempo, mas já tô amando. Beijo... Beijo pro Digão, que It Malia do mundo. Olha só! Arrasou, Digão. Beijo, Patrícia, muito obrigado. Espero que você esteja gostando do podcast. E aí, o que vocês acharam da sugestão de tema? Afinal, o Dia das Mães tá chegando. Nós estamos gravando numa quarta-feira, né? Você ouvinte deve estar ouvindo da segunda-feira pra frente, né? Então o Dia das Mães já passou, mas neste momento aqui, no passado pra você, ainda não é Dia das Mães. Ai, que paradoxo temporal. Volta no tempo assim, ó. Pensa, Tô gente, confuso. é quarta agora. Dá tempo de você comprar um presente pra mãe atrasado. Eu tava esperando o Roxas fazer alguma citação de Doctor Who com relação a tempo. Perdeu a chance, Roxas. Perdi Né? a chance. Mas eu gostei da sugestão de tema dela. Acho que dá pra gente falar sobre várias mães no mundo nerd. Mas a melhor supermãe é a sua própria mãe, porque toda mãe é super. Ai, arrasou! Nossa, eu amei. Uma eu salva amei. de palmas pro senhor Parabéns, Kuro. Defendeu as mamães. Exatamente. E vamos aproveitar, né, pra desejar Feliz Dia das Mães pra todas as mães que nos ouvem, pra todas as mães dos nossos ouvintes. E pras mães que não são, entre aspas, né? Não são mulheres. Porque tem pais que fazem também o trabalho de mãe, né? Que acontece em casos, né? A gente entende, tem aluninhos que não tem mãe, infelizmente. E o pai cobre o papel. Eu juro que eu quase buguei, mas... Enfim. Eu também quase buguei, mas eu entendi a mensagem do Roxas, concordo. Eu entendi, É, eu entendi. todo mundo tem aquela pessoa especial que tá ali cuidando e tal, então... Sim, né? Para suas mães e as pessoas que fazem os seus papéis de mães, né? Tem Família. tem várias crianças que são criadas pela avó, pela tia, enfim, né? Então, feliz Dia das Mães para as mulheres mais importantes da vida de cada um aí. Bom, mas a gente já leu aqui e talvez a gente bem provavelmente pode fazer sim, Patrícia, um cast falando das melhores supermães. Vamos ver, vamos deixar para o pessoal opinar no cast. Pra não estragar a surpresa. E vamos começar a falar sobre platinas. É legal, assim, de analisar, principalmente o mundo gamer, assim, que conforme vai evoluindo, vão surgindo também novas palavras, né? Novas gírias, digamos assim. Na época que a gente era mais molecote, né? Existia aquele lance de você zera o jogo, que é você completar todas as fases, completar a história e tal, e o fazer 100%, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre isso foi a respeito de Donkey Kong, que não era nem 100%, né? Acho que é 103%, né, Rox? Depende do Donkey Kong. O Donkey Kong 1 é 101%, o 2 é 102% e o 3 é 103%, né? Por incrível que pareça, eles fizeram essa pegadinha. Que era literalmente você completar tudo que tinha no jogo, além de só completar o modo história e zerar, pegar todas as moedas, no 3 tem que fazer acho que os upgrades lá, os negócios, enfim. Tem que fazer os upgrades, pegar aqueles passarinhos dos infernos, enfim, tudo, literalmente.
Literalmente assim, você tinha meio que duas coisas pra fazer nos jogos. Você ou zerava sua campanha ou você fazia tudo. E isso já existia, se fazer 100% ou fazer mais do que 100%. Acredito eu que desde a época dos RPGs, né? RPG sempre teve muita coisa pra se fazer, assim e tal. Lógico que de um certo ponto pra frente. Mas eu não vou me lembrar aqui o ano exatamente. Se eu não estou enganado, quem trouxe esse lance de conquistas para o mercado foi a Microsoft com um dos Xbox. Eu acho que foi o Xbox. O Xbox clássico mesmo, primeiro, se eu não me engano. O classicão. E aí eles tinham um sistema de conquistas lá, que seriam mais ou menos esses tipos de desafios, etc. Ou alguns desafios específicos e você ganhava uma pontuação. Então você fazia esse e você ganhava, sei lá, 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos, etc. E, obviamente, a Sony viu aquilo e resolveu criar o sistema de platina, né? Que é você ganhar troféus, né? Troféu de bronze, prata, ouro e o de platina, que é quando você pega todos de cada jogo, né? E coincidentemente, quando começou esse negócio de troféus, de platina nos videogames, foi quando começou nos jogos também online, né? Que eles começaram a ranquear por bronze, prata, essas coisas. Antes você tinha um ranking com nome, né? E parece que meio que juntaram tudo e ficou. Inclusive, eu chamo de platina todos os tipos de conquistas. Porque como eu jogo mais PlayStation, né? Ficou pra mim meio que fica na cabeça, né? É igual quando a gente fala, você chuta com o quadrado, com bolinha e tal, mesmo jogando outros videogames, né? Aquela estrutura fica na sua cabeça e você vai repetindo ela. Mas tem o sistema de conquista, por exemplo, na Steam. Enfim, deve ter em tudo. Né? Sim, que, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que o termo, o que mais pegou, acabou sendo platina mesmo, né? Porque sempre quando eu converso até com pessoas que não têm PlayStation e tal, eles chamam... Eles também falam platina, sabe? Pelo menos aqui no Brasil, assim, então, o que eu vejo, assim, no geral, o povo fala platina mesmo. É claro, tem muita gente que fala conquista também, mas no geral acaba falando platina. E assim, pra exemplificar essas conquistas e tal, normalmente elas são conquistas relacionadas com o jogo, de você... Vamos botar aí que, sei lá, 70%, 80% ali tá relacionado com você fazer tudo no jogo. Você... zerar em todas as dificuldades, você pegar todos os coletáveis que o Roxas adora. Depende do jogo. É porque tem algumas coisas que não são intuitivas, né? É aquela coisa pegar por pegar. Você vai lá, pega o negócio num certo ponto do jogo. Beleza. Só que se você pegou nesse negócio, você tem que terminar de zerar pra voltar pra pegar outro depois. Isso me incomoda. Né, aquele famoso pegar por pegar, só por isso mesmo. Você tem que ficar voltando e tal. Enfim, normalmente são desafios assim, de você completar as coisas no jogo. Óbvio que tem alguns troféus que, né, são meio... fogem a essa linha, assim. Você tem que fazer alguma coisa muito específica. Vou dar um exemplo. No The Witcher 3, tem um troféu lá, você tem que matar um bicho e você tem que aplicar sangramento, envenenamento, tacar fogo, usar não sei quanto magia, tudo de uma só vez no mesmo bicho, sabe? Ele tem que estar em todas as condições ali funcionando para ele poder morrer e você ganhar o troféu. Não é algo que você faria normalmente, acredito eu, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Pra quê? Mas platina, conquista geralmente... Eu, na verdade, até gosto dessas que são mais diferentes, sabe? E não é só sair jogando o jogo normalmente. Porque dá um desafio, né? Nessa você tem que literalmente aplicar os negócios mais rápido, ou quando você tem que matar, sei lá, um boss secundário, sabe? Que fica escondido no... Você tem que achar ele, fazer alguma coisa muito específica. Não, essas de boss aí são super legais, porque tem um sentido, você tem que procurar, e você tem que criar uma estratégia pra derrotar o boss, não é simplesmente jogar tudo de uma vez ali pra aplicar um efeito, sabe? Não, sim. Então, literalmente são isso, são desafios que você vai encontrar, né, durante a sua jornada ali. Normalmente essas conquistas elas são sempre as mesmas, são as mesmas conquistas no Xbox, as mesmas do PlayStation, etc. Normalmente, né? Quando o jogo é multiplataforma, costuma ser a mesma platina. Sim. As mesmas conquistas. E
É assim, é algo que eu vejo que antigamente, na época do PlayStation 3, principalmente no começo, foi um diferencial, né? Foi uma coisa que o pessoal gostou e tal. Tem até hoje os rankings, né, da PSN, quem tem mais platinas, do Xbox, né, quem tem mais pontos, né, que no Xbox é diferente, é por pontuação. E eu acho até interessante porque é diferente até de você avaliar o primeiro lugar do PlayStation e o primeiro lugar do Xbox. Porque o primeiro lugar do Xbox, ele é um cara que literalmente pega um jogo, zera o mais rápido possível, fazendo as conquistas ali, faz só as conquistas que dá pra fazer rápido e já passa e vai pra um outro jogo. E já no caso do PlayStation é diferente, como o troféu Platina é o que mais vale, né? Você tem que fazer todos os troféus, eles pegam jogos mais fáceis pra zerar e platinar rápido, mas ele faz tudo de todos os jogos ali, sabe? Essa questão de pegar platina, assim, pelo menos no PlayStation, né? O que eu vejo bastante é que muita gente pegou esse hábito, né? E aí, na hora de escolher um jogo, você dá uma olhada na internet pra ver se aquela platina é fácil. E aí, se ela for mais fácil, você vai e compra o jogo pra você poder fazer a platina. Eu vejo que tem muita gente que tem esse hábito, né? Inclusive aqui em Franca mesmo. Eu lembro que um amigo nosso trabalhava em uma loja de jogos e ele falava que tinha uma pessoa que ia lá buscando justamente os jogos que eram mais fáceis, assim, né, de ser platinados no PlayStation, no caso, né? Justamente para ele poder aumentar o ranking lá, o level, né, que tem na PSN. Quanto mais platina quanto mais troféus você tem, mais level você consegue ganhar, né? Você vai subindo o seu level. E assim, é o que vocês estavam discutindo, né? Essa questão de você jogar e você ir pegando os troféus conforme você vai jogando. Então, assim, acho que uma das funções, uma das ideias, né, de se ter conquistas e platinas é você meio que aproveitar o jogo, né? Você conseguir aproveitar o que o jogo te oferece. Vocês sentem isso também ou não? Sim. Uma das coisas que mais me fizeram começar a platinar jogos, eu comecei a platinar jogo na geração atual de videogames, na PlayStation 3, pra trás não tinha, né? Mas enfim, eu não dava muita bola. Mas assim, como os jogos hoje são muito caros, eu falei assim, não, eu vou tentar aproveitar sempre o máximo do jogo. Então, eu pego um jogo e eu vou jogar e vou fazer tudo que dá pra fazer ali, que eu consigo fazer ao máximo, sabe? Então eu tento sempre logo de cara assim, ir pra platina mesmo e tal. E eu comecei a platinar por causa disso, porque eu via que dessa forma eu poderia aproveitar mais, digamos que o meu dinheiro, porque a gente sabe que jogo é muito caro aqui. Então era uma forma também de me forçar a não ficar tipo, compra o jogo, joga meia hora e pronto, sabe? Foi uma forma que me fez jogar mais cada jogo. E eu também acho bem bonitinho ter uns troféuzinhos lá e tal. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu, sinceramente, eu platino só o jogo que eu gosto. Se é um jogo que eu gosto muito, eu platino. Ou se é um jogo que eu gostei mais ou menos, assim, tipo, gostei e tal, e é uma platina fácil, às vezes também se eu tiver no ânimo eu acabo platinando também. Não dou tanta bola, assim, pra platina, que nem algumas pessoas que nem a gente já citou, são religiosas quando a platina, tipo, compra jogo com base em platina também. Mas eu, no geral, assim, é bem essa linha que eu sigo, sabe? Eu gostei muito do jogo, gosto muito da franquia, alguma coisa do tipo, eu olho assim, se não for nenhuma platina ultra impossível, que nem tem alguns jogos que são, né? Que a gente sabe e tal, e provavelmente vamos citar mais pra frente, eu tento platinar sempre. Eu já sou o mais baixo termo aqui da academia, eu acho, né? Porque eu não dou a mínima pra platina, tipo, 0, 0, 0. Eu não me importo, mas eu entendo um pouquinho da visão do Digão, em eu querer aproveitar o jogo, né? Platinar alguma coisa que ele comprou ali, porque realmente gastou dinheiro. Mas o que me atrai em tentar platinar alguns poucos jogos que eu tentei platinar é quando eu termino de zerar o jogo, eu vejo lá, tá faltando tipo 10 platinas. Aí eu vou na internet e vou olhar se a platina é algo intuitivo ou não. Se for algo intuitivo, eu até termino, que já teve alguns casos que eu quase terminei. Não terminei por pura preguiça minha, falo mesmo. Mas se for alguma coisa impossível, que eu tenho um exemplo muito bom pra citar mais à frente no cast, eu nem tento, eu já largo a mão e eu jogo o jogo por conveniência, né? Vamos dizer assim. Então,
Eu geralmente eu vou pegando os jogos e quando eu gosto bastante do jogo, eu vou até platinar mesmo, né? Às vezes você acaba até passando algumas raivas e tal, mas assim, eu gosto do desafio, sabe? Eu acho que a sensação de quando você consegue um troféu que é muito difícil e que você tava ali penando pra fazer é muito boa, assim, sabe? Mas eu também. Mas eu também tô assim, igual acho que eu e o Léo já falamos isso em algum cast sobre filme, série e tal. Eu começo a jogar o jogo e eu percebo que não era tudo aquilo que eu queria e tal. Eu não tenho aquela neura de, nossa, mas não vai ficar 100%. Meu Deus, não pode, olha que coisa horrível no meu perfil. Não, eu zero o jogo e é isso aí. E vamos pro próximo, sabe? Eu não fico mais sofrendo. Porque a gente a gente tem um amiguinho aqui nosso do cast que é bem neurótico com os jogos não ficarem 100%. Dois. Pra galera, Pra galera que acompanhou a nossa live de Batman, os dois estavam lá, que é o Eric e o Flerak. Os dois têm muitas platinas. É os platinudos de tudo aqui. Um dia, quem sabe, a gente mostra o perfil pra eles. Eu mostrei o de um ao vivo, hein? Sim, e aí eles são bem manicados, né? Tanto é que às vezes a gente até brinca que, tipo, nossa, eu vou botar o jogo na sua conta só pra ficar. Só pra manchar lá e você ter que platinar o jogo. Sim, o Eric quase surta. Mas e você, Léo? Qual que é a sua visão a respeito disso? Então, eu também, assim, eu lembro que quando eu comprei meu PS3, eu buscava fazer uma boa porcentagem nos jogos, sabe? Todo jogo que eu jogava, tentava pegar o máximo de platina, de troféu possível que eu conseguia. Às vezes eu não conseguia fazer a platina, mas eu deixava lá 78%, 80%, 90%. Tem uns troféus que realmente eu não consigo fazer, né? Principalmente em jogo de luta, que às vezes tem que fazer uns combos lá que eu não dou conta. Eu tentava fazer assim o máximo possível. Depois, a gente chegou na época do PS4, caguei. Não, olha, eu chego assim, jogo o jogo. É igual o Kuro falou, se eu gostei do jogo, se eu quero dar. Aí eu dou uma olhada nas platinas também. Se as platinas forem legais de fazer, eu faço. Se for muito difícil e chato, eu não faço. Ou se for muito fácil, aí eu faço só pra completar lá. Que é o caso, por exemplo, do Game of Thrones, né? Que é só você zerar o jogo que você platina o jogo. Então, aí tá lá, tá? Minha platina lá bonitinha do Game of Thrones, né? E é isso, assim, não é uma coisa que me motiva a jogar, não. Sim, a nossa visão é praticamente igual, porque eu fazia a mesma coisa com o PS3. Inclusive eu tenho bem menos platinas, porque eu comprei o PS3 muito tarde já e acabei jogando bem pouco ele, né? Até porque já tinha saído o PS4 e tudo mais, acabei comprando o PS4. Mas no PS3 fazia a mesma coisa. Eu terminava o jogo, eu até passava mais um tempo jogando, assim, fazendo mais algumas conquistas, assim, e tal, pra divertir. Mas geralmente eu não chegava a fazer 100%, porque principalmente todo mundo aqui, principalmente que acompanha o cast, sabe que eu gosto muito de RPG japoneses. E RPG japonês geralmente é tipo umas 120 horas pra você zerar o jogo. E muitos desses jogos, as platinas envolvem zerar umas 2 vezes, sabe? Então. Coragem. Eu fazia só o que dava pra fazer depois que você zerava, assim, naquele post-game, assim, do jogo, e aí já largava de mão. É até legal, né, de parar pra pensar, porque embora seja algo que tenha dado muito certo, esse sistema de conquistas e tal, não é algo que praticamente todo mundo realmente aderiu, né? A gente pode falar que a maioria aderiu, como no PC tem a Steam, tem a Origin, eu não faço a mínima ideia se no coisa da Blizzard lá, como é que chama? O launcher lá? Battle.net? Se no Battle.net não tem. Não, eu então, acho... pelo que eu me lembro, não tem, não. Não. Faz muito tempo que eu não logo lá. Tem conquistas dentro do próprio jogo. Então. Mas o problema das conquistas da Blizzard é que elas são atualizadas toda campanha nova ou temporada nova. Então nunca dá pra você acabar. Sim, um exemplo que tem, claro, é uma de Overwatch, de alguns personagens que pra você até conseguir uns sprays, né, quando você conseguir umas conquistas. Eu não lembro que personagem é agora, mas eles mudaram o gameplay do personagem e a platina ficou praticamente impossível de conseguir um troféu específico lá dele, do personagem. Porque não atualizaram de acordo os troféus, sabe? A Mercy tem um que você tinha que ressuscitar o time inteiro. E ele tá lá ainda. Quem fez. Que agora ressuscita só um personagem. Então, eu acho que era esse e tinha mais um outro. Então, tipo, sabe, é meio tenso isso, né?
Eu sei que a Ubisoft também tem, né? Você vai ganhando as moedinhas, os negócios lá. Só que, por exemplo, a Nintendo é uma que nunca esboçou nada. E olha que ela tem franquias de jogos que platinar aquilo, olha, seria no mínimo um desafio bem. Não, Bem é só a grande. gente colocar o último Zelda, né? Breath of the Wild. Cara, eu imagino que se você fosse platinar aquilo, pelo tamanho do jogo, pelo tanto de coisa que tem pra fazer, você ia levar pelo menos umas 300 horas. Porque só aquelas seeds lá que você acha no meio do mapa lá randomicamente, ou aqueles bichinhos lá, tem, se eu não me engano, 500 seeds, um negócio assim. Imagina você ter que pegar todas pra platina, sabe? Coragem. Eu tô com quase 100 horas de gameplay. Eu até pausei um pouco a jogatina do Zelda porque eu tô jogando mais PlayStation agora. Mas eu acho que eu tinha chegado na metade delas. E eu derrotei 2 Beastmasters lá. Então dá pra tirar uma base por aí. Ainda tem as que você liberaria comprando a DLC lá, sabe? Então, nossa, aquele jogo, se tivesse um sistema de conquista, sei lá, uns cogumelos pra ganhar, seria um negócio muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. E uma coisa que você citou até que é legal é dos DLCs, né? Uma coisa que eu acho interessante que a Sony faz é que eles permitem as empresas adicionarem mais troféus também pros DLCs. Só que aí fica específico pros DLCs, né? Então não atrapalha uma pessoa que platinou, por exemplo, o jogo e não quis comprar o DLC. Porque ela vai manter a platina dela ali, e aí tem os troféus separados ali dos DLCs e tal. É claro que vai ficar feio, porque não vai mais ficar 100% ali no jogo, né? Vai ficar tipo 50% mais com platina, sabe? Mas pelo menos o cara não perde a platina dele, né? Não, então, vocês estavam comentando, né, de conquistas dentro do jogo, e o Animal Crossing tem muita conquista também, né, que você pode ir fazendo, assim. Tem aquela lista gigante de coisa pra fazer. Tem muita coisa ainda que não tá desbloqueada, né, porque são eventos que ainda vão chegar, porque são eventos de temporada e tal. Temporadas, não é temporada, gente? Como é que fala? Estações do ano, né? São eventos de estações do ano, então ainda vai chegar, então tem que acrescentar. Mas tem muita coisa. E é muito engraçado porque eu vejo muita gente na internet buscando formas, assim, de fazer essas conquistas, sabe? Mais rápido, enquanto outras pessoas nem lembram que as conquistas estão ali, assim, sabe? Vai fazendo, vai jogando, normal, e as conquistas vão vindo, assim, né? De forma mais aleatória. Então são formas diferentes, né? De jogar. Sim, você pode falar, argumentar, até que, por exemplo, Pokémon, de certa forma, ele cria meio que seu próprio tipo de platinas, que eles têm sempre alguns bônus extras se você completa todos os Pokémons, né? Tipo, eles fazem umas conquistas internas dentro do jogo, né? Você ganha, como chama, diplomas dentro do jogo. Sim, o Smash Bros também, ele tem. Dá pra você ir completando aqueles quadros lá de imagens lá, conforme você vai desbloqueando várias conquistas também, né? E dão até alguns bonuzinhos, né? Algumas estampas, algumas coisinhas extras, assim, algumas firulas. Então, por mais que a Nintendo não tenha implantado um tipo de um sistema de conquistas, vários jogos tentam incentivar os players a jogarem mais com algumas conquistas, algumas recompensas extras, assim, por fazer coisas extras dentro do jogo. Tem aquelas platinas que são até intuitivas no quesito. Que é literalmente você joga e faz tudo do jogo ali, tipo. Só. Por exemplo, Horizon é muito disso. Você literalmente tem que completar todos os acampamentos de treino. Pegar todos os itens coletáveis. É um tipo de platina que você não precisa nem acompanhar nada, sabe? Nem ficar lendo lá o que cada troféu e etc. Tem os igual o Léo mencionou, que é aqueles jogos da Telltale, que é só você zerar, né? Tem o Batman, aquele do Lobo lá, que eu esqueço o nome, Game of Thrones, e tem mais uma cacetada aí de jogo da Telltale. Sim. Esses jogos, geralmente, que são mais focados no lado de história, as platinas costumam ser basicamente só jogar, né? Principalmente visual novels, que eu tenho algumas no Steam e no PS4. No geral, é basicamente joga a visual novel inteira e você platina. Só que faz todas as rotas, sim. né? Aí você... Aí eu acho interessante porque tinha um que eu platinei, entre aspas, no Steam, que eu acho que é Fault o nome. Eu acho que era Fault. Que
um dos troféus, você tinha que deixar a novel aberta numa cena meio dark, assim, do jogo. Você tinha que deixar ela aberta por 2 horas consecutivas naquela cena pra você conseguir o troféu. Uai. Meu Jesus amado. Vocês me entendem? Viu a desnecessidade disso? Eles tentam... Não, mas é interessante porque eles tentaram trazer um negócio um pouco diferente, porque visual novel mesmo, assim, esse jogo mais voltado pra história, assim, realmente não tem muito o que fazer, né? Então eles tentaram fazer umas coisinhas diferentes, assim, sabe? Algumas brincadeiras a mais, né? Tipo, jogar o jogo numa língua terceira, tipo, sem ser a língua original... Diversas outras coisinhas extras, assim, pra divertir mesmo o pessoal, né? Em contrapartida tem aqueles jogos que a platina do game é o trem mais bizarro possível, né? Que além de extremamente difícil de você ter que, às vezes, zerar o game em dificuldades insanas, ainda tem coisas muito, muito específicas que, às vezes, até com guia é chato, muito difícil de fazer. Então tem platina pra todo gosto, né? Quem quiser sofrer muito, quem não quiser, mas... E assim, falando em números, por exemplo, Roxas, quantas platinas você tem? Olha, eu tenho muitas platinas, vocês não acreditam. São incríveis, uma platina no PlayStation. Assim... Mas em minha defesa, tem muitas coisas que estão igual o Curi e o Léo, 70%, 80%. É que, assim, eu vou dar um exemplo de um jogo aqui do PlayStation 3, que é o Marvel vs Capcom 3. Não é nem Ultimate, é o primeiro que saiu. Tinha uma conquista lá que você tinha que fazer uns combos, umas missões. Gente, só quem tinha arcade pra fazer aquilo lá, não dá. E só aquele troféu ficou pra trás. E eu fiquei meses. Eu acordava, ficava tipo 2, 3 horas tentando fazer os combos. Eu não conseguia. Tinha personagem que eu não conseguia. Eu desisti. Realmente, essa platina aí, gente, ela é assim, fora de cogitação, assim, pra qualquer ser humano normal, sabe? Você tem que ter uma habilidade um pouco a mais pra fazer. Porque você tem os challenges de cada personagem, né? Você tem que fazer pelo menos, até eu acho que são 10 challenges de cada personagem, você tem que fazer pelo menos até o 8, mais ou menos, de cada um, pra você conseguir essa platina. Pra você conseguir o número pra conseguir o troféu, quer dizer. É uma platina, né? Eu não lembro quantos personagens são ao total, mas eu lembro que eu consegui fazer de 5 personagens até o número 10, completar bonitinho. Mas tem uns personagens que não dá. O jogo de luta normalmente é muito complicado de platinar. Sim, ainda mais porque hoje em dia, até, na verdade, eu acho que eles deram uma parada, né? Ou pelo menos diminuíram um pouquinho, mas até, por exemplo, ano retrasado, mais ou menos, eles estavam colocando muito platina online, né? Dos jogos. E eram umas platinas muito absurdas. Sim, e é a pior coisa do mundo. Porque se você não platina quando o jogo. Se você não decide platinar quando o jogo tá no auge, quero ver você conseguir o troféu tendo que esperar 10, 15 minutos pra achar uma partida. Isso quando acha uma partida. E aí você tem que ganhar 200 partidas, sei lá, pra conseguir o troféu, sabe? E nem só isso. Tem aquelas platinas que você tem que pegar o ranking, tipo, ouro ou alguma coisa. Tem jogadores que não são bons nos jogos, sabe? Não tem tempo pra ficar treinando. Por mais que tente, né, jogar, não consegue. Jogo de luta, eles costumam pegar bem pesado, né, nesse aspecto. Atualmente, acho que muitas empresas viram, né, que não estava rolando e estão fazendo umas platinas, assim, mais acessíveis, né, o caso do Street Fighter V, Mortal Kombat 11, até o Granblue, né, Kuro? Não é Sim. Aquelas platinas, assim, muito absurdas, né? Não, é bem tranquilo de platinar. Mas provavelmente viram que tinha muita gente via reclamar também, né? E não é nem só jogos de luta, eu não vou conseguir me recordar agora, eu acho que era Ragnarok, o jogo de PS3 que tinha, não tenho certeza agora, que tinha uns troféus também que dependia do online pra conseguir, e aí o servidor do jogo fecha eventualmente, depois de uns 2, 3 anos, não sei, você não consegue mais platinar o jogo. Basicamente. O jogo do Batman, aquele Batman Arkham Origins lá, ele tinha um modo online bem besta, por sinal. E você tinha que pegar alguns troféus lá. E aí eles fecharam o servidor. Ele é um jogo que não tem mais jeito de você platinar ele, entendeu? E
Eu acho essas platinas de modo online, na maioria dos casos, muito chata de fazer. Porque você depende de vários fatores. E tem algumas que são, tipo, literalmente muito demoradas, sabe? Você vai gastar muito tempo. Então ele vira aquele tipo de jogo que você tem que ficar... Sei lá, todo dia você tem que jogar pelo menos um pouco pra daqui 1 ano ou 2 você platinar o jogo, sabe? Então, eu acho meio paia. Mas, continuando... Quantas platinas você tem, Kuro? Vamos lá. Eu analisei aqui. Eu tenho 7 platinas no PS3/4, né? E mais 5, 6, 7 ou 8 no Steam também. Tá certo que uma dessas é de novel, então foi praticamente só ler o negócio, mas... É uma platina. Ainda é uma platina. Ainda é uma platina. E você, Léo? Você tem muitas. Eu tenho 15 platinas. Só pra denunciar mesmo, o Léo tem a platina de Street Fighter V, se eu não tô enganado. Eu tenho, mas Street Fighter V é fácil. Assim, é fácil. Comparado com outros, é fácil. Não é tão difícil de fazer, não. Acho que eu tenho uma que é mais difícil que ele, que é o Street Fighter vs Tekken. Que é mais difícil que o Street Fighter V. Eu acho o jogo de luta normalmente bem difícil de platinar. Tirando os Naruto da vida, que é bem mamão. O Street Fighter V, ele tem uma platina, um troféu, assim, que ele é bem difícil de conseguir, que é você passar o Survival Mode na última dificuldade lá, que você tem que passar de 100 lutadores, assim, direto, né? Acho que é o troféu, assim, que muita gente pode travar ali. Porque, assim, os troféus online dele, sabe assim, você jogar 300 partidas online, sei lá, 100 partidas ranked online, sabe? Então não é que você não precisa ganhar, é só você jogar. E o Street Fighter V, ele tem muita gente jogando online, então não é difícil de encontrar a partida. E atualmente, depois de algumas atualizações, agora que saiu o Champion Mode, acho que é isso o nome, nem lembro mais. Esse Survival Mode, você tem como salvar no meio, você tem como comprar uns itens assim pra te ajudar. Então facilitou, assim, né? Deu uma facilitada. Então, eu acredito que se alguém pegar o jogo hoje, não sei nem se a lista de troféus é a mesma, não deve ser, né? Do Championship Mode lá. Vai conseguir fazer esse troféu mais fácil. Então não é nada assim muito chocante. Mas agora queremos, Digão, a pessoa platinuda dessa academia de nerds. Conta pra gente quantas platinas você tem. Não sou tão platinudo assim, porque eu tenho só 5 a mais que você. Tenho 20 platinas e tenho aí mais... eu devo ter mais uns 7 ou 8 jogos encaminhados pra platina. Tem muito jogo que tá tipo... Tem um jogo que falta um troféu pra mim platinar. Tá vendo só? Tá vendo só? É o platinudo da academia, apenas. Eu tenho, tipo assim... Por exemplo, Assassin's Creed é uma franquia que eu gosto muito. Então, normalmente, quando eu pego pra jogar Assassin's Creed, eu platino. Os jogos do Batman, agora que eu peguei as versões... tinham saído pro PS3 e lançou o remaster no PlayStation 4 e tal. Eu peguei elas pra poder platinar também. Já comecei. No Arkham Asylum falta até poucos troféus. Então, normalmente mundo aberto é algo que eu faço mais, assim. Olha só. Eu gosto de ficar coletando item. É porque geralmente são platinas fáceis de fazer, porque, tipo, sei lá, você pode ir ali, cabeça fresca, assim, e só sair explorando e procurando os negócios. Você coloca o podcast ali pra tocar, então, no fundo, não é que nem umas platinas que requer você, tipo, tá ali, tipo, sabe, nervos a flor da pele ali, porque é algum boss difícil de lutar, alguma coisa assim. Então, é o que eu falei, tipo, igual o Horizon, por exemplo, são platinas fáceis. Eu tenho algumas platinas difíceis? Tenho. Por exemplo, Batman, o último que saiu, é considerado uma das platinas mais difíceis, porque ele é chatíssimo pra platinar num certo... Tem um troféu especificamente que é muito chato, você tem que fazer um movimento lá com todos... Num combo você tem que realizar todos os movimentos possíveis lá, e é bem chato de fazer aquilo sem perder o combo, deu um trabalhão.
Tem mais alguns outros jogos e tem outros que estão encaminhados que estão me dando muita dor de cabeça, mas no geral, assim, eu acho que seria talvez Batman e mais um ou outro que seriam os mais difíceis, assim. Os outros eu vou ter tudo naquela dificuldade média, assim, sabe? Porque, assim, nós sabemos que existem platinas que são literalmente absurdas, né? O Roxas ou o Léo podem falar com precisão, mas no Mortal Kombat 9 É esse jogo mesmo que eu tava guardando pra falar mal. ele tem um troféu, não, ele tem vários, mas eu lembro aquele de derrubar não sei quantos litros de sangue. É exatamente esse troféu específico. Se eu não me engano, é 2.000 litros de sangue que você tem que derrubar com todos os personagens. Cada luta que você faz, você derruba em torno de 10, 15 litros de sangue. Nossa, gente, para, né? Pra que criar uma coisa desse jeito? Tem um outro troféu nesse mesmo jogo de você ter que ficar não sei quantas horas com cada personagem. São vários troféus bizarros, assim, sabe? Só no Mortal Kombat 9, assim. Tô buscando Então, na mente, assim. Esses troféus de jogar com todos os personagens, assim, tem um jogo que eu tentei, assim, na minha época de PlayStation 3, falei, vou conseguir essa platina, né? Eu falei, nossa, vai dar certo. Aí, gente, eu fui tentar, né? Fui começar a tentar. É o Arcana Heart 3. Ele é um jogo de luta, e tem uma das platinas, um dos troféus dele é você conseguir jogar contra todos os personagens online. Gente, eu joguei muito esse jogo. Deve ter o quê? Umas 30 personagens nesse jogo, mais ou menos? Não, um pouco menos. Sei lá, umas 20. Entre 20 e 25, acho. E aí você tem que jogar pelo menos uma luta contra todos os personagens. Eu não consegui fazer. Tem uns personagens ali que ninguém escolhe, porque são muito ruins, ou que ninguém sabe jogar. Então... É o tipo de platina que você tem que... Assim, não sei nem se dava nesse jogo, mas basicamente tem que combinar com um amigo, assim. Então. De e é um jogo bem junto. obscuro, sabe? Não é um jogo assim, nossa, muita gente vai ter pra gente combinar de jogar. Só que o pior nem é isso. O pior é que nesse jogo você evolui o level dos seus personagens conforme você vai jogando com eles. E tem um troféu que você tem que chegar a todas as personagens no level 10. Gente, eu lembro que pra você chegar, tipo, sei lá, no level 3 já era um parto tremendo. Porque não tinha muita gente jogando online. É aquilo que a gente comentou antes, né? Você faz um jogo com troféu online, já não dá. E aí, se não tem muita gente jogando, vai atrapalhar a sua platina. E aí, assim, tem essa platina de você subir todas as personagens pro level 10. E além disso, tem platinas individuais para cada personagem. Você tem que fazer certos comandos com algumas personagens ali. Algumas eu até consegui fazer que são relativamente simples. Agora tem outros que não dá. Eu lembro que tem uma personagem que tem um patins, ela joga de patins, assim. E aí tem o troféu específico dessa personagem é você fazer alguns golpes que ela pula na tela e não cai no chão, ela fica pulando nas beiradas da tela, sabe? Você tem que fazer isso várias e várias vezes. Eu tava lendo, você tem que tirar o jogo do modo HD, você tem que colocar o jogo no modo menorzinho, assim, 4.3, né? Pra você poder conseguir fazer isso, senão você não consegue, ou o contrário, não me lembro. E você tem que ter um controle turbo também, que senão você não consegue fazer. No controle normal não tem como fazer. Eu acho muito absurdo esse tipo de coisa. Todo mundo tem controle turbo hoje em dia, imagina! Quem não tem? Quem não tem? Mas no geral, né, esses... geralmente, assim, na minha cabeça sempre vem jogo de luta. Se não tô enganado, aquele primeiro Injustice também é bem complicado de platinar. Ele tem um troféu que é bizarrão. O Injustice, tanto o 1 quanto o 2, ele tem esse mesmo negócio de você upar todos os personagens. Mas ele é mais acessível nesse ponto, assim, principalmente o 2, eles deram uma facilitada no segundo, né? Tô tentando lembrar, tem aqueles jogos que já são difíceis por si só, né? Aquele Super Meat Boy, aí tem os Dark Souls, os Bloodborne, o Nioh, como é que chama? Sekiro também deve ser, minha Nossa Senhora, platinar aquilo deve ser uma delícia, deve ser divertido pra caramba.
Eu até gosto quando tem um desafio ali, né? Você tem que literalmente aprender a jogar contra o boss, ou pra poder conseguir passar, sem tomar hit, esses negócios e tal. Mas tem uns negócios que beira loucura. Que exagera um pouquinho, né? Não, passa de um nível ali, né? Um jogo que a gente não tá falando muito, eu não tenho certeza, talvez o Zé me corrija, mas que parece ser o tipo de gênero que é difícil de platinar também, são os jogos de música. Eu tava lembrando agora que eu comecei a jogar o Project Diva, né? Hatsune Miku Project Diva na época do PS3. E eu lembro que eu achava o jogo bem difícil assim de jogar, ainda mais porque é diferente de Guitar Hero, que é só numa linha reta, vem as letras. O Project Diva vem de todo o canto da tela, os botões pra apertar, e ainda tá no fundo o clipe dela dançando e tudo mais. Então tem hora que você fica perdidinho. Eu imagino platinar esse tipo de jogos. Eu acho que, assim, pelo menos os que eu joguei, eles têm umas platinas mais fáceis, assim. Eles não pegam tão pesado nas platinas, sabe? Porque, assim, tem umas músicas que não tem como você jogar sem errar alguma vez. Sim. Sabe? Eu fico imaginando que se eles quisessem, eles conseguiriam fazer uns platinos ultra ferrados. Se eles quisessem fazer platinas assim pra, sei lá, 0,05% dos jogadores conseguirem platinar, eles conseguiriam. Mas eles não fazem isso. Tanto que eu consegui platinar o de PS3. Acho que o que mais demora nisso é que é um jogo assim que você tem que ficar fazendo grind, sabe? Você tem que ficar jogando as fases pra ganhar ponto, pra comprar itens pra poder dar pros Vocaloids. É isso que demora pra platinar, assim. Porque tem aquela parte que você monta um quarto, uma sala, sabe? Você tem que decorar e tal. Então, essa parte demora. Agora, em relação ao gameplay, eles não pegaram pesado nas platinas. Eles poderiam, se eles quisessem. Eles poderiam. Aquele jogo é um que, assim, de certa forma, até me arrependo de ter comprado, porque, tipo, eu até que gosto de jogos de ritmo, assim, mas eu não consegui jogar ele muito bem. Não me desceu muito por ser muito difícil, assim, de jogar no geral mesmo, por ficar vindo botões de todo canto da tela, clipe passando no fundo, e aí muda ali no clipe a câmera, sabe? Então muda as cores que estão no fundo, já... Nossa, bagunça a cabeça. Então, Tiltou o menino. Sim. É um jogo e que aí eu fiquei imaginando. então, aí eu tava pensando agora exatamente isso. Porque, cara, aquele jogo deve ser muito difícil de platinar se eles quiserem fazer tipo de coisa, passar todas as músicas sem errar nota e tal, porque é complicadíssimo. Sabe uma franquia que é muito difícil de platinar? Tipo, desde o 3 é sempre um desafio insano. É Devil May Cry. O Devil May Cry 3. O Devil May Cry 4. Meu amigo, o Devil May Cry 4 Special Edition, eu olhei assim a lista de troféu e eu simplesmente falei, né, tô de boa. Isso aí é passar raiva de graça. Olha, se vocês conhecem alguém que já platinou o Devil May Cry 3 e o Devil May Cry 4 Special Edition, tem que bater palma, porque o cara, ou a moça, no mínimo, quase se matou de raiva. Porque é muito, muito difícil. Inclusive o 5, ele é difícil, mas eu não acho que ele seja tanto comparado com o 4. E eu só zerei assim e falei assim, não, tô satisfeito. Tô tranquilo. Tô de boas. Mas aproveitando que a gente já tá nessa temática de platinas absurdas, cara, RPG japonês, no geral, as platinas, muitos podem não ter platinas que são, tipo, absolutamente insanas de fazer, de, tipo, nossa, é muito difícil, mas é muito complicado porque consome muito tempo. Um exemplo que eu tenho, que eu não platinei, apesar de eu gostar muito de jogo, é o Persona 5 normal, porque para você zerar a primeira vez, você vai gastar aí umas 100, 120 horas, depende da sua velocidade, que você tá lendo e quando você quer aproveitar do jogo. Agora imagina que se você... É impossível, é literalmente impossível de você zerar, de você platinar na primeira zerada. E se você não fizer com guia nem nada do tipo, você vai provavelmente terminar com uns 30, 40% no máximo de troféus. Primeira vez que você zerar. Agora você imagina, você tem que jogar o jogo 2 vezes pra platinar. Então é no mínimo 200 horas aí que você tá falando de jogo. Nossa, pra você conseguir platinar. Misericórdia. Então, às vezes não é muito difícil, mas tipo, o tempo que consome porque você tem que zerar o jogo 2 vezes, assim, por exemplo, 3 vezes, acaba sendo gigante, sabe?
Isso me lembra também o Final Fantasy X e o Final Fantasy X-2. Saíram, né, na época do PS2, mas quando eles receberam, né, a remasterização, veio aí um conjunto de troféus pro 10 e um pro 10-2. E assim, eu já joguei o Final Fantasy X-2 várias vezes, acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, zerei e comecei de novo, zerei de novo. E eu nunca platinei esse jogo, gente, porque é uma chatice a platina. O 10-2 é aquele que você precisa de fazer 100% dentro do jogo, que ele também tem uma porcentagem. Sim, e você é literalmente impossível de você fazer sem guia. Porque. Impossível, Você não pode pular, porque tem conversa. então, você tem não que pode pular. E você tem que escolher as coisas certas nas conversas. Sim, e você tem que conversar com os NPCs randoms também, porque alguns deles, assim, conta pra porcentagem. É literalmente impossível. E tem alguns que se você conversar, você estraga a sua porcentagem. Aí você não consegue algumas coisas lá pra frente. Tipo, sei lá, você conversa no capítulo 1, e lá no capítulo 5 você não vai conseguir o item que você precisa pra fechar o 100%. E assim, tem umas coisas tão bobas pra conseguir o 100% dentro do jogo. Por exemplo, em todos os 5 capítulos do jogo, você tem que dormir. Se você não dormir lá dentro do Go Wing, se você não dormir em todos os 5 capítulos, uma vez pelo menos a cada 5, você não completa o 100%. Eu acho isso muito, sabe? Muito assim. Randômico. Muito random, né? Desnecessário. É uma coisa que, é igual o Roxas falou, não é intuitivo, sabe? Porque, sei lá, você já tá com o HP cheio, você chega no Go Wing assim, você já tá com o HP cheio, por que você vai dormir? Não faz sentido. Então, isso me irrita, assim, é uma platina que me irrita. Porque são detalhes assim que você tem que, sabe, ter muito ensaiadinho. Você tem que jogar de uma forma muito ensaiada. Qualquer passo que você der. Mas lembra muito aquilo de quando a gente pegava guia pra poder zerar RPG, né? Que pra você liberar aquele item específico, você tinha que literalmente seguir o guia linha por linha, senão você não conseguia fazer as coisas 100%, liberar. A gente tava tentando jogar um RPG junto, o Kuro... Legend of Mana. Isso, que é literalmente isso. Se você não seguir o manual, o guia, etc., detonado, você não consegue fazer 100% do jogo. Não tem jeito, sabe? É porque Legend of Mana, você basicamente vai colocando as cidades num tabuleiro, assim, conforme você vai passando a história do jogo, você ganha meio que umas seeds, né? Você planta, entre aspas, os mapas no tabuleiro do jogo. E no começo do jogo, você seleciona onde vai começar a sua cidade inicial, e as outras você tem que ir colocando em volta, assim, sabe? Você não pode colocar ela separada lá no meio do nada. Então, uma coisa que você já não consegue nem zerar, eu acho que o melhor final, as coisas do jogo, é se você colocar a sua cidade inicial no lugar errado. Porque você precisa de ter uma certa quantidade de água em tais cantos, uma certa quantidade de terra em tais cantos, porque senão você não consegue colocar todas as cidades certinhas até no final do jogo, sabe? Então, e aí tem também todas essas histórias de ir em cidade na hora certa pra conversar com tal NPC e tudo mais. Os jogos de antigamente, assim, como você falou, Final Fantasy X, 12, Legend of Mana, que é mais antiga ainda, eles apelavam, assim, nessas coisas, assim, de você conseguir fazer 100% do jogo. Um exemplo de jogo que o Digão mesmo gosta é o Digimon World 3. Digimon World 3, pra você liberar... Era o Vimon, se eu não me engano. A quest do Pixconde? É uma das quests muito chata de fazer. E pra liberar o Monmon, quando você começa com o time do Guilmon também, se eu não me engano. Nossa, é outra coisa chata, que você tem que ir lá no deserto, você vai pra esquerda, direita, sobe, desce, conversa com o NPC. Aí você volta e fazer a mesma coisa. Empina, rebola. Que? Aí se você erra a conversa com o NPC ou vai pro lado errado, já era. Você não consegue voltar pra mesma ordem. Chora! Usa o save se você salvou antes, senão já era mesmo. É triste. É muito triste. Mas, indo pra esse lado, a gente já falou bastante aqui sobre platinas, conquistas, o que é, as bizarras. É óbvio que devem ter várias aí, muito bizarras que a gente não mencionou, platinas que são quase impossíveis de fazer. Caso você está nos ouvindo, você tem alguma dessas, você conhece, comenta aí pra gente. Mas qual é a platina mais difícil que você tem, Roxas? E já vou emendar outra pergunta junto pra você, porque você tem só uma.
E qual é... Eu ia falar, você Uma tá me platina. trollando? Tá me trollando? E qual é uma platina que você não fez, mas ou você chegou muito perto e tal, uma que você queria fazer, que você pretende fazer, ou que você só queria, não sabe se vai, enfim. Bom, mimo. eu acho que a platina, como eu já falei no cast, não é segredo, é o Final Fantasy XV. Mas a platina que eu ainda pretendo fazer, e que é bem difícil, assim, tipo, só quem gosta mesmo é a do Kingdom Hearts, o Bard by Sleep. Nossa senhora, já Porque estou com você dó. tem que derrotar os boss extra. E olha, os boss extras. Olha, de se Kingdom tem uma Hearts. coisa que Kingdom Hearts capricha são os boss extras, viu? Eu desafio qualquer um aqui, aqui do cast, né, dos nossos professores, a zerar os boss extras do DLC novo do Kingdom Hearts 3. Eu já Se tentei. você zerar todos, se você passar todos em menos de, sei lá, eu vou ser generoso, 10 horas, eu pago um jogo novo pra qualquer um de vocês aqui. Olha! Meu Deus do céu! E gostei do Não, desafio. isso é a confiança que eu tenho de que vocês não vão conseguir. Aí passar eu o- gostei do desafio. Ô, Digão, são 13 boss em menos de 10 horas. Não, sim, mas vale a tentativa, né? Por um Não, jogo Vale a novo, né, gente? tentativa, exatamente. É Vai, bem vai. difícil, é bem Um difícil. dos mais porque fáceis, eu gastei 1 hora e pouquinho pra conseguir passar. Eu digo Nossa. porque na época do PlayStation 2, entre aspas, eu platinei o Kingdom Hearts 2. Porque eu fiz 100% tudo. Tem até a coroinha de ouro lá. Mas naquela época não tinha platinas, né? E é um boss lá difícil. Imagina 13. E lá você tem que enfrentar o Sephiroth? Tem, Sephiroth não é nada! Sephiroth não é nada, você não sabe o que é o Terra. Deus abençoe. Aquele Terra é famoso, é considerado um dos boss mais difíceis, assim, ever de jogos, assim, de passar. E tem ele, se eu não me engano, pra enfrentar os 13 bosses ali, dos 13 bosses ali também. Jesus, Mas amado. enfim, é bem complicado, assim. Kingdom Hearts sempre caprichou bastante nesses boss extras. Óbvio, sorte que não conta pra platina, até porque é por DLC, porque senão eu não teria platinado o 3. Vamos lá, vai, Léo. Eu acho que a platina mais difícil que eu tenho. Eu não sei se é a do Ni no Kuni, do PS3. Ou se é o Street Fighter vs Tekken. Ah, não sei, é um desses dois aí. É que assim, né? Eu não pego platina difícil pra fazer. Se eu vejo que é muito difícil, eu corro bem rápido. Então fica entre esses dois, eu acho. Não sei, acho que vou dizer que é o Ni no Kuni, porque o Ni no Kuni foi mais legal de platinar. E uma platina que eu quero muito fazer é a que é bem fácil também, é a do Life is Strange. Porque a do Life is Strange, você joga o Life is Strange com uma garota, né, que gosta de fotografar. E a platina dele os troféus são todos quando você fotografa algumas coisas específicas, né, que vão acontecendo na história, assim. E quando eu joguei, eu fui jogando naturalmente, né? Então eu peguei um ou outro troféu só, mas eu tenho vontade de sentar com um guia, assim, e ir fotografando tudo que precisa, porque esse jogo é lindo. E toda vez que você fotografa alguma coisa que conta pro troféu, faz uma cena especial dela tirando a foto, imprimindo a foto, tá? Então é bem significativo, assim, dentro do próprio jogo. Vai lá, Kuro. Bom, quanto a mim, cara, é difícil falar mais difícil, porque ainda mais que tem algumas platinas minhas que já são mais antigas, né? Eu não lembro exatamente o quão difícil eu achei na época. Mas provavelmente diria que difícil em relação à complexidade seria Senran Kagura, do Dual Versus. Porque um dos troféus dele, você tem que dar pair perfeito, bloqueio perfeito no... É jogo de luta, viu? Você tem que dar bloqueio perfeito 100 vezes, ou era 500 vezes, não sei. E não tem nada pra medir o quanto você já fez isso. Então depois que eu fiz todos os outros troféus, eu tive que ficar basicamente entrar numa... É uma das últimas lutas do jogo lá, um dos boss final, que é um dos mais fáceis de você conseguir dar bloqueio perfeito. E ficar lá umas 2 horas, 3 horas bloqueando os ataques dele, do boss. Nossa. Até aparecer ele do lado que eu consegui o troféu, sabe? Ai. E porque é dificilzinho de ficar dando o bloqueio perfeito, sabe? Então foi tenso, assim, de fazer. Mas com relação a tempo, e chatinho, assim, e não complexo, mas chato, eu acho que foi Little Witch Academia. Porque o jogo... Basicamente, ele tem umas fases que você entra dentro do jogo,
pra passar, eu acho que 55 fases no total, porque são 7 mundos, era 5 ou 7 mundos, não sei, com umas 8 fases em cada mundo, era alguma coisa assim. E você dropa, tipo, uns troféuzinhos, uns brinquedinhos, uns troféus, uns itenzinhos, assim, das fases. E não tem lugar nenhum, não existe guia pra isso na época que eu tava platinando, não existia guia em lugar nenhum, nem na internet, ninguém tinha um guia completo disso. Era randômico, então você podia fazer uma mesma fase umas 5 vezes sem dropar, ou 10 vezes até dropar. E não sabia em qual fase que tinha que fazer. Então imagina você ter que fazer 50 e tantas fases, umas 10 vezes cada uma pra mais, pra você conseguir. Misericórdia. Pra você conseguir todos os itenzinhos. Hoje em dia eu acho que já tem, até porque na época que eu tava terminando, um chinês tava fazendo um guia, mais ou menos isso aí. Eu imagino que hoje em dia já tenha, mas na época que eu platinei não tinha, então foi pena. Ó, pena aí pra fazer. E agora, jogos que eu gostaria de platinar. Tales of Berseria, porque é um dos meus jogos favoritos ever, assim. Eu não platinei porque, como eu já falei antes, é um desses RPGs que você demora 100 horas pra jogar. E Tales of Berseria você tem que zerar 2 ou 3 vezes pra platinar. Então, consome muito tempo pra você platinar. Eu acabei não platinando na época. E Persona, eu tenho um arrependimento que todo mundo aqui do cast já sabe, mas para os alunos que não sabem, né? Como eu falei, você tem que zerar 2 vezes para platinar, mas você pode. Aliás, zerar 2 vezes não, você tem que jogar 2 vezes. Mas se você já tiver feito tudo encaminhado na primeira vez que você zera, que é o que eu fiz, na segunda, você só precisa passar os boss opcionais praticamente e completar ter craftado, né? Ter criado todas as personas do jogo. Então você não precisa realmente zerar. Mas um dos troféus é craftar um de cada dos itens que você usa na dungeon, lá que te ajuda na dungeon. E um deles você só pode craftar uma vez, e se você pedir para um outro NPC que te auxilia a craftar no lugar de você mesmo fazer, o seu próprio share fazer, não conta pro troféu. Isso só pode fazer na última dungeon do jogo, praticamente. Nossa. Aí eu fiquei full tiltado com o jogo e não platinei na época. Porque eu mandei o NPC fazer esse item, então não contou pro troféu. Deu no que deu. Mas eu tô jogando agora o Royal e pretendo platinar ele. Triste a vida. Atualmente eu diria que o troféu mais difícil que eu consegui de platina é do Batman, porque o troféu que você tem que fazer 15 movimentos diferentes no mesmo combo é muito chato de fazer. É algo que você literalmente tem que ficar tentando. E eu lembro que eu deixei esse troféu por último e eu demorei uma tarde inteira. E quando eu falo uma tarde inteira, foi que eu comecei meio-dia e alguma coisa. Eu tava de férias na época. E eu fui conseguir esse troféu, já era quase 6 horas da tarde. E direto. Eu fiquei sentado e o negócio não ia. Mas, né, que eu consegui. Agora, troféu que eu não consegui e que eu queria. Eu tenho muito jogo que tá ali, sabe, chegando. Um que falta um troféu que eu mencionei é o DMC Devil May Cry, que é que eu acho uma platina até difícil, não tanto em níveis bizarros, mas ela é desafiadora e falta esse troféu que eu quero muito fazer. E tem alguns outros jogos, como eu já falei, eu tô jogando o Naruto, vou platinar ele, tá quase também. Mas tem alguns que, sei lá por que, eu encanei que eu quero tentar e eu quero conseguir mesmo. Por exemplo, a trilogia do Crash. Por que eu quero fazer isso comigo mesmo? Eu não sei, né? Mas... Às vezes dá essa vontade, né? E os Assassin's Creed, como eu mencionei, eu costumo platinar sempre os Assassin's Creed e eu já platinei os últimos e eu comprei há um bom tempo numa promoção aquele Odyssey, que é outro que eu vou platinar também. Mas ele já é meio que faz parte do catálogo de que vai, sabe? Mas vamos ver. Se eu conseguir, eu vou postando foto lá no Instagram da Academia de Nerds pra o pessoal ficar a par. E pra finalizar aí, essa showcase aí nosso, menos o Rockstar, porque só tem uma platina, né? Se fosse jogos de Super Nintendo, PlayStation e PlayStation 2, eu tinha várias. Mas qual foi a última platina que cada um fez? Mais recente. Spiral 3. A minha última platina foi Cosmic Star Heroine.
Na verdade, a minha última platina foi Plants vs Zombies, Garden Warfare, mas quem fez pra mim, assim, quem concluiu essa platina pra mim foi um amigo meu, que foi o Eric. Na verdade, então não Tá conta. roubando! Então não conta. A última platina que eu fiz foi Pera aí, agora a gente tem que acertar isso, Léo. Aquelas 15 platinas que você falou que tinha, já sem contar essa ou você contou essa? Aí eu contei, gente, porque tá tudo aqui, ó. Olha, Contei. tá roubando! Mas, porém, entretanto, dessas 15 platinas, 2 foram feitas pelo Eric, que foi esse Plants vs Zombies e o Lightning Returns. Então eu tenho. Eu, Leonardo, consegui 13 platinas. Tá? Olha, a gente pegou no flagra! E a minha. Mas se você entrar lá no meu PSN, bem, tá 15 platinas lá. Tá 15 platinas, não interessa. Fatos são fatos. Sony, pode banir fatos o perfil, tá? São fatos. E a minha última platina foi Cosmic Star Heroine, que é um RPGzinho bem legal. Foi em 2017. Não, tá retirado da Nossa, lista. faz Perdeu tempo, a carteirinha de Faz platinado. tempo. Faz tempo, gente. A minha última foi o Granblue Fantasy, que eu platinei mês passado, ou retrasado, não sei. Foi um pouco depois de sair o jogo. E também não foi muito complicado, não. Graças aos deuses, eles não colocaram nenhuma platina, porque é jogo de luta, né? Não colocaram nenhuma platina ridícula online. As platinas online eram só, os troféus online eram só, tipo, vencer uma partida online, jogar 2, 3 partidas online, sabe? Não era nada ridículo. Em minha defesa, já que eu não tive a última platina, eu comecei a jogar Final Fantasy VII e eu pretendo platinar ele. Então, pessoal da Boa academia, sorte. até o final do ano, vocês vão Boa descobrir se eu platinei ou não. sorte. É isso aí, é o O desafio. melhor é o Roxas virando pra só compartilhar esse pequeno acontecimento aí, ele virando pra gente ali no grupo. Nossa, gente, eu tô gostando muito de Final Fantasy VII e tudo mais, não sei o que. Que pena que não dá pra jogar já no hard direto, porque senão eu já platinava rapidinho, não sei o que. Eu falei, menino, nem se você quisesse você não ia jogar no hard, porque você literalmente não pode usar itens no hard. Ele falou, não pode? Aí eu fiz a conversa, eu uso bastante. É impossível você zerar o Ash de primeira sem item, seria, né? Porque, tipo, você não tem como se curar ou recuperar MP, sabe? Sem matérias e tal, então... E você não tem as matérias upadas, né? Então, tipo, fica meio difícil. Depois de tantas platinas, tantos troféus de bronze, prata, ouro, conquista e tudo mais, tá na hora daquele professor que tava enganando a gente, falando que tinha 15 platinas, mas ele tem 13, né? Passar o dever de casa pra vocês. Olha só, primeira coisa aqui, vamos falar. Se você entra lá no meu perfil na PSN, me adiciona na PSN, vê quantas platinas eu tenho. Não, o Sony pode tirar Vamos Sony, lá. pode tirar Sony, 2, quantas platinas eu tenho, pode Sony? tirar 2. Olha lá. Enfim, a lição de casa é, entre no meu perfil, tira um print do meu perfil e manda pro Digão, que eu tenho 15 platinas, ok? Isso, edita no Photoshop primeiro, depois vocês me mandam. Vocês colocam 3. Ai, que horror! Mas enfim, pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras. Então, para acompanhar o nosso cast, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Entra no Facebook, entra no Instagram, procura por Academia de Nerds e segue a gente. As nossas aulas sempre são postadas no SoundCloud e de lá ela vai para outras plataformas digitais, como o Spotify, o Castbox e muitas outras. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, É simples, basta eles ajudarem a gente a alterar as platinas do Léo e abaixar pra 13. Não, brincando. Basta eles compartilharem nosso podcast, nosso Instagram e todas as nossas redes sociais aí com os amiguinhos, falarem que a gente é pessoa super legal, professores muito bondosos, que não passam dever de casa quase, exceto esses. E ajudar aí compartilhando, fazendo boca a boca aí, conversando com a galera, falando que a gente é super legal e é um podcast muito bacana. E caso vocês queiram mandar mensagens pra gente, como a Patrícia fez, vocês podem mandar mensagem no direct lá no Instagram, participarem dos stories, respondendo, ou mandar e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.